Olá! Em 2022, o Brasil vai comemorar 200 anos de independência. Mas a Câmara já vem rememorando aquele acontecimento desde 2017. No Palavra Aberta de hoje, eu, Felipe Rodrigues, vou conversar com o deputado que é da Comissão do Bicentenário da Independência e descendente do imperador do Brasil, Pedro I, que foi quem conduziu o processo de independência do nosso país e proclamou o famoso Grito do Ipiranga. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, é um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. Muito obrigado, Felipe. Obrigado por me recebendo. Deputado, no ano de 2021, a Câmara rememora especialmente a eleição de deputados brasileiros às Cortes de Lisboa, né? Qual a relevância desse fato naquele processo de independência? É muito importante que a gente relembre esse fato histórico, muito porque foi quando o Brasil entra em simbiose com a evolução política que estava acontecendo na Europa. Houve uma movimentação constitucionalista dentro da Europa, mudando as constituições dos países, alguns deles forçando a sair do sistema absolutista para entrar para o sistema constitucionalista. Eram constituições liberais por natureza, como base, e em países onde eram países dominados por esses países que eram monarquias absolutistas, houve movimentação pró-independência. E não foi diferente aqui no Brasil. Então, nós nos inserimos aí como sendo uma reverberação de uma movimentação muito importante que mudou o cenário político da Europa e materializou uma possibilidade aqui no Brasil. Não foi um dos únicos fatos a serem contribuidores aqui da nossa independência, mas ele mostrou que a sociedade brasileira estava demandando essa independência em função das mudanças que estavam sendo propostas ali em Portugal. Quando se fala de independência, é sempre importante destacar o papel de algumas figuras, né? Como, por exemplo, da Dona Leopoldina, né? Que participou ativamente com protagonismo, né? De momentos decisivos da política nacional que levaram à independência. Enfim, ela teve também relevância tanto nos âmbitos cultural e científico também. Na opinião do senhor, qual que foi o papel dela em todo esse processo? Eu acho que o papel da Leopoldina, na minha opinião, foi fundamental. Ela tem uma história que não foi bem contada, ou ela é, de certa maneira, sufocada da nossa historiografia, que é exatamente entender quem era a Leopoldina, de onde ela vinha, quem era a sua família, a relevância da sua família na Europa, e isso que eu acho que é um dos fatos mais contundentes aí de entender a nossa independência, porque a Leopoldina ela já carregava consigo todo um aprendizado que a sua família, a família de Habsburgo, na minha opinião, era a mais importante da Europa continental. E ela toava, dava o tom de como que conduzia-se política, e sobretudo uma política imperial, em que você tinha uma diversidade étnica, uma diversidade religiosa, diversidade de língua, com proximidades muito patentes. Foi a questão do Império Austro-Húngaro. Também você via fronteiras a 360 graus. Isso faz com que ou o seu sistema funciona para que a sua cidadania e aqueles que estão dentro do Império o defenda, ou você falece como instituição. Então, ela via como era necessário se organizar, ela via como era necessário criar aqui um sistema independente, ao mesmo tempo que estivesse longe de toda essa dinâmica que existia na Europa. O Brasil, do ponto de vista da Leopoldina, era um império nos trópicos, fora dessa dinâmica europeia, então não tinha nenhum dos prejuízos e dos vícios da dinâmica política da Europa. Ao mesmo tempo, tinha uma oportunidade muito grande de trazer ali uma extensão, talvez até do própria família de Habsburgo no futuro. No fundo, foi isso que aconteceu, claro que do ponto de vista muito limitado, muito porque havia essas mudanças que ocorreram na Europa, foram avassaladoras, né, durante todo o século XIX e início do século XX.
De qualquer maneira, se não fosse por essa disponibilidade, essa visão, que eu acho que é a palavra-chave aqui que caracteriza a Leopoldina, não haveria esse estímulo de fazer a independência do Brasil, não haveria esse apoiamento, e, sobretudo, naquele momento decisivo do dia 6 de setembro, ou 3 dias antes, né, do dia 5 de setembro, quando ela mesma assina a Declaração de Independência. Se não fosse a Leopoldina, eu imagino que nunca teria sido assinado e o Conselho de Estado nunca teria se reunido para debater exatamente isso. E foi daí que enviou-se a carta a Pedro I para que ele assinasse aqui em São Paulo, no Ipiranga. Então, ela foi, não acho que ela foi uma coadjuvante, acho que ela foi uma personalidade atuante na nossa independência, mas é muito interessante a gente redescobrir quem ela era, de onde ela vinha e por que ela pensava do jeito que ela pensava, que destoava muito das outras princesas e rainhas, imperatrizes que existiam na Europa. Eu tenho usado ao longo da nossa conversa aqui o termo processo, né, para representar a independência, justamente por entender que não foi uma decisão inopinada, né, repentina. Quais outros personagens, né, além da Dona Leopoldina, ou na linguagem atual, quais outros players, né, o senhor considera que foram mais importantes para a independência? Bem, você tinha exatamente a Leopoldina é um dos players atuantes. Claro que o José Bonifácio também é de extrema importância, e o próprio Pedro I, como agente de todas essas mudanças. Mas eu diria que o José Bonifácio ele tinha aquela visão organizacional, aquela capacidade de organizar e entender que nós tínhamos uma argamassa social e institucional capaz de se organizar para fazer essa mudança. A Leopoldina ela tinha a visão que estava alinhada a essa organização política do José Bonifácio, mas ela carregava consigo a legitimidade que vem da história, a unção que vem do Vaticano e também a sua própria legitimidade como personalidade. O Pedro I, ele é um agente político de mudança, né? Ele sempre tinha um temperamento intempestivo e sempre quis protagonizar grandes eventos. Então, e nunca teve medo, nunca se furtou de estar à frente. Então, eu diria que esses três carregam aí a independência do Brasil. Se fôssemos estender, obviamente que dependia de grupos de apoio importantes, né? Você dependia de vários grupos relacionados à igreja, à maçonaria, aos militares, ou parte dos militares, à marinha, né? Agora, sem esses três agentes, eu acho que você não teria uma independência do Brasil. Uhum. Para a gente concluir aqui, né? O senhor é da Comissão do Bicentenário, né? Quais são os próximos trabalhos, ou quais são os próximos passos que a comissão pensa, né, de 2021 e 2022 para fazer memória da independência? Olha, haverá vários, eu diria que, lembranças que serão colocadas aqui, não só pela Câmara, mas há também vários grupos ativistas que surgem do Brasil afora, que teremos que atender. Então, todas essas manifestações de recordações do que foi aquele momento existirão dentro da Câmara, mas também existirão fora da Câmara dos Estados. E há outros movimentos que surgem que aí extrapolam a comissão, né? Aí você tem movimentos que surgem para fazer eventos que podem estar relacionados a alguns ministérios, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, possivelmente, ou nenhum deles, ou simplesmente manifestações da sociedade organizada que surgem, tanto como premiação de música clássica ou de relembrança do que era comido naquela época, qual era a comida, qual era o menu que era corrente naquela época, assim, qual eram as músicas que eram escutadas, enfim, acho que isso não depende aqui dos agentes de Estado, dos parlamentares, nem da comissão. Então está acontecendo espontaneamente também. E são inúmeras manifestações aí que podem acontecer. Deputado, quero agradecer a presença do senhor no Palavra Aberta de hoje. Muito obrigado, contem comigo. Você assistiu ao Palavra Aberta com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo.
Eu sou Felipe Rodrigues e a gente se encontra numa próxima edição. Não se esqueça de fazer o download do aplicativo Câmara ao Vivo, já disponível nas lojas de aplicativos, na Play Store e na App Store. Até a próxima!